Olá, nesta aula vamos trabalhar então com a condição. Né? Quando a gente vai desenvolver uma aplicação, muitas vezes a gente tem que optar por uma coisa ou outra. Se for assim, faça de tal forma, se for diferente disso, faça de tal forma. Então nós vamos trabalhar com essa condição, o if. Vamos abrir então aqui um novo projeto. Colocamos aqui o nome da solução de aula 4. Né? Aqui o nome da aplicação, vamos também fazer uma calculadora, vamos colocar aqui, calculadora 2, tá? Que nós já fizemos uma. E então, vamos dar ok, tá. Eu abri o tipo console, eu esqueci de dizer, mas era vamos continuar trabalhando com o console, tá? O que a gente precisa trabalhar? Nós vamos fazer uma calculadora, essa calculadora vai perguntar um valor, vai perguntar a operação matemática e vai perguntar um segundo valor e então vai efetuar o cálculo, ok? Então por isso que a gente vai utilizar a condição, nós vamos fazer a condição testando qual a operação matemática a gente escolheu. Então vamos declarar algumas variáveis aqui, tá? Vamos declarar o seguinte, ó. Vamos declarar string operação, tá? Sem acento, sem nada, não vamos utilizar acento em nome de variáveis para ficar mais prático. Vamos criar então aqui double, que vai ser o valor 1 digitado. Vamos ter outro double para valor 2, que será o segundo valor inserido. E vamos ter outro double para o resultado. Vamos colocar aqui resultado. Certo? Então nós vamos precisar então a operação que nós vamos colocar, se é mais, se é menos, se é dividir ou se é multiplicar. O valor 1 que nós vamos digitar, o valor 2 que nós já são dois valores. E nós vamos jogar esse resultado da nossa conta na variável chamada resultado. Lembrando que isso aqui são variáveis. Uma variável do tipo string, que guarda números e caracteres, números e letras, né? São caracteres alfanuméricos. Temos aqui o double, que é um valor, uma variável do tipo double, que é para guardar números com vírgula, tá? Não é o integer, que a gente poderia gravar números inteiros. E nós temos aqui também o resultado, que obviamente tem que guardar um número double, né? Que guarda números com vírgula. Primeiramente, a gente precisa informar o usuário que ele precisa inserir um valor. Então a gente vai fazer aquele famoso console.write, né? E aqui a gente coloca insira o valor, insira o primeiro valor, né? Ponto e vírgula aqui, certo? Agora nós vamos fazer o que? Valor 1 é igual ao que? Console.readline, né? Nós estamos lendo um string aqui, certo? Mas nós precisamos converter, então a gente vai converter aqui, ó. Vamos usar o convert to float. To double, né? Não é float, to double. Às vezes eu falo algumas palavras, mas é porque eu estou acostumado com outras linguagens, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver o que eu fiz errado aqui. Console.regular. Ok. Eu li o valor 1, agora eu preciso fazer o quê? Vamos ler a operação. Então vamos digitar console.write. Vamos escrever na tela. Vamos escrever na tela assim. A operação matemática. Tá? Que é para o usuário inserir a operação matemática. Nós vamos dar as opções aqui para ele. Então, vamos fazer assim, ó. Mais, menos, multiplicar e dividir. Tá?
E temos que ler essa operação. Então nós vamos fazer aqui, ó, operação. Agora, vejam bem, pessoal, nessa variável operação, como eu leio string, eu posso ler diretamente do console. .console.readline. Ele já vai ler a minha operação conforme eu digitei, tá? Agora eu preciso inserir o próximo valor. Então, vou aqui console.write, digito aqui, insira o segundo valor. Leio o valor, né? Aí, ó, vamos utilizar uma técnica aqui, ó, copiar e colar. Ó, copiar e colar, e vamos mudar aqui. Essa técnica, gente, sabe por que eu falei copiar e colar? Ela é fácil, né? A gente costuma pegar, tá, tem um código já escrito, eu vou lá, copio e colo. Mas na programação vocês tomem muito cuidado, porque é muito comum a gente fazer isso. Copia e cola um código e a gente esquece de mudar, por exemplo, aqui o valor 1 e fica o valor 1 e começa a implementar código. Quando a gente vê, isso aqui ficou perdido e escrito errado. Até você achar o problema é um trabalho enorme. Bom, agora nós temos então os valores e a operação matemática carregada, certo? Então o que a gente precisa fazer agora? Fazer a operação matemática. Então a gente tem que fazer agora a condição, nós temos que fazer o teste. Então a gente começa o seguinte, eu tenho que testar o seguinte: qual desses operadores matemáticos eu utilizei? Certo? Então aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, if se, vou abrir um parênteses, fechar um parênteses, operação, se a operação for igual, eu uso só 2 iguais, para eu fazer a comparação de algo com outra coisa, tá? Então, operação é igual a mais. Isso aqui, ó, eu estou perguntando se o que eu digitei lá na operação matemática se é um mais. Entenderam? Esse aqui é o caractere que eu digitei. Lembre-se, se eu colocasse, na hora que eu digitar lá o mais, eu digitasse, ó, mais espaço, ele iria vir assim, certo? Não vai funcionar. Então, quando eu digitar a operação matemática lá, eu coloco só o mais e menos. Mais, menos, multiplicar, dividir. E não posso escrever mais nada. Para isso, a gente pode fazer validações, mas isso é assunto para uma outra aula. Então, aqui é o seguinte, ó. Se a operação matemática for igual a mais, eu vou fazer o seguinte, eu abro um colchete aqui e faço o seguinte, ó. Eu faço o seguinte, resultado é igual a valor 1 mais valor 2. Pronto, aqui eu fiz o cálculo matemático para mais, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if, uma condição, operação, se ela for igual ao que? A menos, certo? Aí eu faço como? Eu digito aqui, ó, resultado é igual a valor 1 menos valor 2. Bom, certo? Agora vamos fazer o seguinte, agora nós vamos utilizar o copiar e colar, certo? Porque aqui eu tenho que replicar esse código. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui para terminar, ó, aquela linha. Lembrando, ó, depois do if aqui não vai ponto e vírgula, tá? Eu começo com o operador chave aqui, ó. Para que serve esse operador chave? Eu já ia esquecendo. Isso aqui ele inicia um bloco. Então, quando essa condição aqui, ó, satisfeita, eu faço o que tiver aqui dentro desse bloco. O que tiver fora ele não vai fazer, tá? Então aqui eu posso escrever várias linhas de código, né? Várias linhas de código. Ele vai fazer só o que tiver aqui dentro. Se não, ele não faz. O resto ele não faz. Certo? Como que funciona isso? Porque se quando ele chegar aqui e for testar, operação é igual a mais e eu tiver colocado um menos, ele vai chegar aqui, opa, não é. Não é o que eu estou esperando. Então ele pula, ele não faz isso aqui, ó. Ele vem para a próxima linha aqui. Ele vai fazer aqui. Tá? Ele vai ignorar tudo que tiver dentro desse bloco aqui, dessas chaves. É assim que funciona a condição.
Aqui, ó, daí ele vem e testa. É igual a menos? Não é igual a menos. Eu digitei um dividir. Então, o que ele faz? Ele pula esse código e não faz nada aqui. Ele vai cair aqui para baixo. Entenderam? Essa significa uma condição. Ó, vamos colocar aqui. Colei errado. Eu vou copiar esse código aqui, ó. Vejam bem. Colei. E agora eu vou só substituir. Eu vou substituir por dividir. E aqui eu também vou dividir. Lembrando, na programação, a barra faz uma divisão, né? No Excel também, tudo assim. Colo essa parte aqui e aqui eu coloco um multiplicar e aqui um multiplicar também, certo? Então vejam bem, ó, eu fiz 4 condições aqui. Se ela for mais, ela faz esse código aqui. E o que vai acontecer? Se eu digitasse mais, ele viria e faria esse resultado aqui. Ele faria essa linha de comando, certo? Aí ele terminaria e ia embora. Quando ele fosse chegar aqui, é igual a menos? Não, é um mais. Então ele não faz essa linha e pula para a próxima aqui. Isso aqui, lembra, isso aqui é um início de bloco. Ele começa aqui e termina aqui. Ele vai fazer todo o bloco que estiver aqui embaixo. Como não satisfez essa condição, ele vem para a condição de baixo, para esta linha de código aqui. É um dividir? Não, porque já fez o mais lá em cima, então não é. É um multiplicar? Não, não é. E ele foi embora. Aqui ele já terminou. Ele fez os 4 testes aqui, tá? Ele testou todos os operadores matemáticos que a gente colocou. Depois que a gente fez o cálculo, então, se for um desses casos aqui, ele vai mostrar o resultado. Console.write resultado. Daí nós vamos colocar aqui, ó, entre parênteses, nós vamos fazer uma jogada aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, mais, nós vamos colocar operação aqui, ó. Então, aquela variável que a gente usou, lembra que eu disse para vocês, façam o teste, troquem valores lá das outras aulas, né? Vai mudando esses valores, vai brincando e vejam o que acontece. Então, aqui nós vamos utilizar disso. Então, resultado mais operação. Então, aqui dentro desse parênteses, nós vamos mostrar qual foi a operação que você digitou lá no console. Resultado. E vamos colocar aqui 2 pontos. E aqui a gente coloca o valor, que é o resultado. Aqui ele está... Ó, vejam bem, sempre quando tiver um sublinhado aqui, significa que tem algum erro. Então, você coloca o mouse em cima e ele vai te dizer, ó, variável local double, resultado. Uso de variável local não atribuída. Então, significa o quê? Que pode ser que todas essas condições que a gente fez aqui, nenhuma satisfez. Pode ser que em vez de eu digitar um mais, um menos, um dividir e um asterisco lá, né? Ele digitou a letra A. E aí ele testou tudo isso aqui e ele não converteu para nenhum resultado. No caso, ele não fez o cálculo matemático. Certo? Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Por enquanto, nós vamos fazer o seguinte, ó, resultado igual a 0. Ó, o erro daqui sumiu, certo? Mas nós temos uma falha. Nós temos uma falha que a gente não sabe se ele digitou esses caracteres aqui mesmo. E se ele não digitou nenhum desses caracteres? E se ele digitou um A, ou um B, ou um C? O que iria acontecer? Ele não faria o cálculo esperado aqui. Correto? Ele não fez o cálculo que a gente estava esperando. Então a gente precisa utilizar uma outra técnica. Tá? Nós precisamos fazer o seguinte. Se, quando eu estou escrevendo isso aqui é um if, eu estou dizendo assim, ó, se operação for igual a mais, faça isso aqui. Se operação for igual a menos, faça isso aqui. Mas daí eu tenho que fazer o seguinte, se a operação for igual a isso aqui, faça aqui. Se não, se ela não for, significa o quê? Se isso aqui atendeu, ela faz o que está aqui embaixo. Tudo que não acontecer aqui, ele acontece aqui. Então a gente usa o seguinte, a gente usa um else. Else. E a gente puxa o if para frente aqui, só para ficar mais claro. Ó, então o que ele faz? Ele testa aqui, ó, se a operação for igual a mais, faz isso aqui. Se não, o else quer dizer se não. Se não for aquela condição aqui em cima,
ele faz essa linha aqui de baixo. Não precisa ser uma condição, entendeu? Pode ser começar um bloco, que poderia ser assim, ó. Poderia ser assim. O que ele faria? Ele faria o bloco que está aqui embaixo. Ou um ou o outro, entendeu? Se a condição satisfez aqui em cima, ok, ele faz. Se ela não satisfazer, ele faz o que está aqui embaixo. Deixa eu desfazer aqui, ó. Só que daí a gente vai fazer um teste. Se não for, mas ele tem que fazer um teste ainda. Se não for, ele faz essa linha aqui. E daí aqui, e se não for? Então a gente faz aqui também, ó. Else, aqui também. Puxo o if lá para frente. E aqui a mesma coisa. Ó. Eu escrevo um else. E daí aqui nós vamos matar a charada. Aqui, ó. Else. Se não, aí o que ó? Se for isso aqui, faça isso aqui. Se não, se for isso aqui, faça isso aqui. Se não, faz isso aqui. Se não, faz isso aqui. Se não, daí eu estou dizendo aqui, ó, se não for nenhuma das condições acima, nós vamos fazer o seguinte, vamos escrever assim, ó, console.write operador matemático inválido. Entenderam? Então, o que a gente fez? Ó? Então, ele testa. Se for isso aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor aqui em cima. Ó. Eu tenho duas condições a fazer. Vamos fazer o seguinte. Eu faço assim, ó, if, melhor, se operação for igual a mais, faça isso aqui, certo? Se não, else, faça isso aqui. Então aqui, ó, nós colocamos uma condição seguinte. Vamos supor que for mais e menos. Ó, se fosse uma operação matemática entre mais e menos, eu poderia só testar o mais. Ó, se for mais, ele faz isso aqui. Se não, ele faz menos. Entenderam? Se eu fosse fazer uma calculadora que só faria mais e menos, eu faria dessa forma aqui. Ó. Se for mais, então se eu digitei o mais lá, ele faz essa linha. Se não for o mais, eu não preciso nem fazer o teste se é menos. Qualquer coisa que ele digitar lá, eu faria menos. Então, por isso que eu uso o else. Entenderam? Se for assim, faça isso aqui. Se não, faz assim. Certo? Isso é um teste de lógica. Se for assim, faça isso aqui. Se não, faça isso aqui. Certo? Só que daí, como eu tenho outros testes a fazer, eu fiz dessa forma. Ó. Eu vou apagar aqui. Eu fiz essa aqui. Ó. Se for esse aqui, se não, se não, se não. Eu fiz vários testes, entendeu? Eu posso ter N testes a fazer. Por que a gente usa o se não? Porque se eu testei aqui e ele atendeu essa primeira condição, ele não faz mais nenhum teste mais aqui ele vai fazer. Ele já vai direto embora. Opa, aqui estava errado, né? Operador matemático inválido. E daí, só para a gente não complicar muito, eu vou deixar aqui embaixo. Ó. Vou deixar esse aqui, resultado vai dar zero. Ele vai retornar o resultado zero. Tá? E aqui nós vamos colocar então aquele comandinho para a tela esperar um pouquinho, certo? Então, esse aqui é um exemplo de uma calculadora que faz as 4 operações matemáticas, tá? Esse código está prontinho, vamos testá-lo. Deixa eu corrigir um detalhe, aqui eu não posso colocar vírgula, tá? Desculpa, é um mais aqui, tá? Então, aqui eu coloquei um mais e agora sim nós vamos fazer o teste. Vamos rodar. Então, colocamos aqui 50, vamos colocar menos, vamos colocar 30, o resultado tem que ser 20. Ok, olha, o resultado 20. E assim ficou a nossa calculadora. Vamos rodar de novo, fazer outro teste. Vamos colocar 20, vamos colocar dividir, vamos colocar por 5. Tem que dar?
4. Deu o resultado de 4. E assim por diante. Entenderam, pessoal? Esse aqui é uma calculadora bem simples, onde vocês podem fazer testes, no caso, usar as condições. Vamos fazer aquele teste, digitar um qualquer valor, aqui ó, vamos para 50, vamos digitar a letra A, vamos digitar o valor 2, 10, ó, operador matemático inválido. É assim que ficou a nossa calculadora com aquele teste que caiu aqui nesta condição. Beleza, galera? Então, essa aqui é a nossa quarta aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, dá uma revisada. É importante que vocês leiam e assistam cada linha de código, escrevam aí cada linha de código para vocês realmente compreenderem. Façam várias vezes, apaguem, comecem do zero e façam muitas vezes para vocês aprenderem mesmo. Então não se esqueça agora, dê o seu joinha aí, dê o seu like no vídeo. Se puder compartilhar, eu agradeço muito. Mantenha-se inscrito no canal e até breve.